Em uma sessão especial do Senado que homenageava o empreendedor cearense Jaime Tomás de Aquino, produtor de caju, e que foi tomada por deputados que pediram o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a deputada Adriana Ventura apontou que o país está tomado por uma tamanha insegurança jurídica que impede até mesmo o empreendedorismo. Ela disse: "A gente sabe que o Jaime Tomás de Aquino era um empreendedor cearense. Se fosse nos dias de hoje, eu fico pensando o que o Jaime Tomás de Aquino pensaria, senador Girão. Ele que empreendeu tanto com essa insegurança jurídica que se coloca." Adriana Ventura lembrou que os parlamentares têm responsabilidades legais e morais para com o povo que os elegeu. Ela disse: "Hoje a deputada Bia Kicis já falou aqui do caju e ela falou que o caju é o pseudofruto. Eu acho que o ponto aqui é que nós não podemos ser pseudo-deputados, pseudo-senadores, pseudo-presidentes. Eu acho que a grande questão aqui é que nós somos chamados a comparecer. A gente não pode ser pseudo e pela metade. A gente tem que fazer o que tem que fazer." A deputada explicou que todos os usuários da rede social X foram censurados em massa pelo ministro Alexandre de Moraes e fez um apelo aos senadores, que são quem tem o poder de promover o controle dos atos de ministros de cortes superiores, mas não o fazem. Ela disse: "O Senado agora é chamado à responsabilidade. O Senado agora é a casa onde as coisas têm que acontecer. Então, eu enalteço cada senador corajoso que fala, que também fica indignado, que questiona, porque esse é o papel de vocês. A Casa Alta tem que puxar o resto. A Casa Alta tem que manter o país em equilíbrio. E eu vim aqui fazer um apelo, porque é desesperador esperar uma ação que só pode sair do Senado Federal e que não sai do Senado Federal." Adriana Ventura desabafou: "Sufoca, a gente fica com a garganta entalada a esperar uma decisão e uma indignação do presidente Rodrigo Pacheco, que é presidente desta casa e do Senado. Ele foi eleito pelos senadores, porque são decisões autoritárias, arbitrárias, indo contra milhões e milhões de brasileiros." A deputada lembrou que as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes não se limitaram à rede social X e foram estendidas a Starlink, ameaçando o acesso à internet e às comunicações de milhares de brasileiros. Ela disse: "Eu pergunto, e os milhões e milhões de brasileiros prejudicados com isso? O ministro Alexandre de Moraes não pode fazer isso. Então eu estou fazendo um apelo para os senadores. Alguma coisa precisa ser feita, alguém precisa parar." A deputada Adriana Ventura fez também um apelo aos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, alertando: "Aqui não cabe mais conivência, aqui não cabe mais silêncio, não cabe mais covardia. A instituição Supremo Tribunal Federal precisa ser preservada. A democracia depende disso. Agora, vocês estão deixando a instituição ser destruída, assim como a nossa democracia. E isso é o que tem deixado milhões de brasileiros atônitos." Ventura pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco: "Tome uma atitude. Precisamos ter coragem de confrontar. Nós temos um problema seríssimo no nosso país. A gente não pode deixar capricho, arbitrariedade, egocentrismo, covardia, conivência ou benefício próprio destruir o nosso país. E é isso que a gente está vendo acontecer." A deputada afirmou: "Em nome dos milhões e milhões de brasileiros que nos ouvem, a gente não pode deixar a nossa democracia ser destruída como vem sendo, ser anulada. A gente não pode deixar a nossa Constituição ser rasgada diariamente com canetadas democráticas do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E a gente também não pode brincar de faz de conta. Não há equilíbrio entre os poderes, não há harmonia entre os poderes." A deputada conclamou:
Precisamos mostrar a nossa indignação com a censura, com o cala-boca que foi feito para 22 milhões de brasileiros e vamos todos para Paulista no dia 7 de setembro, pacificamente, mostrar que não queremos ser cerceados, que defendemos sim a nossa liberdade, que não seremos calados a canetadas, monocraticamente, por quem nunca teve nenhum voto. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigada, senador Girão. É um dia de extrema importância e eu quero, na verdade, até porque as falas têm sido uma sessão forte, eu quero agradecer aqui a presença dos senadores que estão aqui, né? Então, eu agradeço muito a você, Girão. Agradeço ao senador Flávio Azevedo, agradeço ao senador Beto Martins, ao senador Magno Malta, ao senador Isalci, a senadora Damares. É muito importante esse suporte, porque a gente está na casa de vocês, né? E vocês defendem a mesma coisa que nós defendemos. Então, eu agradeço muito esse apoio. Nós estamos aqui nesta sessão especial do Caju, enaltecendo o Jaime Tomás de Aquino. Mas é aqui, sim, que a gente tem que falar as coisas. E é aqui que a gente tem que enaltecer quem faz as coisas. A gente sabe que o Jaime Tomás de Aquino, que era um empreendedor cearense, se fosse nos dias de hoje, eu fico pensando o que o Jaime Tomás de Aquino pensaria, senador Girão. Ele que empreende tanto com essa insegurança jurídica que se coloca. E hoje, a deputada Biaquice já falou aqui do caju, né? E ela falando que o caju é um pseudofruto. Eu acho que o ponto aqui é que nós não podemos ser pseudo-deputados, pseudo-senadores, pseudo-presidentes. Eu acho que a grande questão aqui é que nós somos chamados a comparecer. A gente não pode ser pseudo e pela metade. Não, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Hoje, 22 milhões de brasileiros foram censurados. 17 milhões de brasileiros que nós representamos aqui querem ser ouvidos,
Então, eu venho fazer um apelo. Eu estou aqui para fazer um apelo, na verdade. Muito mais do que trazer aqui a minha indignação, eu quero fazer um apelo para essa casa, como uma deputada que está na casa ao lado, que agradece os senadores que aqui estão, mas eu venho fazer um apelo para vocês, em nome de todos os brasileiros, de todos os deputados. Por favor, proteja a população brasileira. O Senado agora é chamado à responsabilidade. O Senado agora é a casa onde as coisas têm que acontecer. Então, eu enalteço cada senador corajoso que fala, que também fica indignado, que questiona, porque esse é o papel de vocês. A casa alta tem que puxar o resto. A casa alta tem que manter o país em equilíbrio. E eu vim aqui fazer um apelo. Porque é desesperador a gente esperar uma ação que só pode sair do Senado Federal, que não sai do Senado Federal. Assim, sufoca, a gente fica com a garganta entalada e esperar uma decisão e uma indignação do presidente Rodrigo Pacheco, que é presidente dessa casa, e do Senado, né? Ele foi eleito pelos senadores, porque são decisões autoritárias, arbitrárias, indo contra milhões e milhões de brasileiros. A senadora Damares subiu aqui e falou das mães. Essa decisão tomada com o fígado, né, contra o Elon Musk, dane-se milhões de brasileiros, dane-se milhões de mães que só tem saúde por causa do satélite, né, da Starlink, que só vai para a escola por causa do satélite, né, por causa da educação. A área remota só funciona via satélite. Acesso à saúde é só via satélite. Eu pergunto, e os milhões e milhões de brasileiros prejudicados com isso? O ministro Alexandre de Moraes não pode fazer isso. Então, eu estou fazendo um apelo para os senadores. Alguma coisa precisa ser feita, alguém precisa parar. Também quero fazer um apelo aqui para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não, aqui não cabe mais conivência. Aqui não cabe mais silêncio. Não cabe mais covardia. A instituição Supremo Tribunal Federal precisa ser preservada. A democracia depende disso. Agora, vocês estão deixando a instituição ser destruída, assim como a nossa democracia. E isso é o que tem deixado milhões de brasileiros atônitos. Então, eu, deputada aqui, na homenagem do Caju, venho pedir, por favor, venho fazer um apelo para vocês, senadores, para você, Senado, para você, presidente Rodrigo Pacheco. Tome uma atitude. Precisamos ter coragem de confrontar. Nós temos um problema seríssimo no nosso país. A gente não pode deixar capricho, arbitrariedade, egocentrismo, covardia, conivência ou benefício próprio destruir o nosso país. E é isso o que a gente está vendo acontecer. Gostei muito da frase que o senador Flávio utilizou, e eu vou plagiá-lo, porque eu achei assim muito forte o que o senhor falou, senador, que quando a justiça se torna lei, a gente tem o dever, né, de nos opor a ela. Eu acho que, com toda ponderação, com toda a educação, com todo o equilíbrio, a gente precisa fazer isso, né? Em nome dos milhões e milhões de brasileiros que nos ouvem. A gente não pode deixar a nossa democracia ser destruída, como vem sendo, ser anulada. A gente não pode deixar a nossa Constituição ser rasgada diariamente, com canetadas democráticas do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a gente também não pode brincar de conta. Não há equilíbrio entre os poderes, não há harmonia entre os poderes. A PEC que o senador Girão falou, do foro privilegiado, está há 6 anos engavetada. Eu já pedi inúmeras e centenas de vezes para colocar na ordem do dia, né? Desde 2019, no primeiro ano de mandato.
E essa dependência, esse rabo preso, essa conivência tem que parar. A gente precisa equilibrar os poderes e a gente depende do Senado para isso. Quanto a essa PEC 333, ela é cobrada semanalmente, senador Girão. Semanalmente, PEC 333. Fizemos várias campanhas para o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, pautá-la. Não há interesse, infelizmente, mas a gente precisa tirar essa dependência que faz com que muitos parlamentares não tomem atitude, seja por rabo preso, seja por medo, seja por conivência, ou seja por outras razões. Então, esse é meu apelo. E eu agradeço bastante a você, senador Girão, pela sua coragem. Agradeço imensamente a todos os senadores que estão aqui. E agora é o momento que nós, brasileiros, precisamos mostrar a nossa indignação com a censura, com o cala-boca que foi feito para 22 milhões de brasileiros. E vamos todos para Paulista, no dia 7 de setembro, pacificamente mostrar que não queremos ser cerceados, que defendemos sim a nossa liberdade, que não seremos calados, acanetadas, monocraticamente, por quem nunca teve nenhum voto. Obrigada, presidente. Muito